Boa noite, tudo bem, meninas? Hoje nós vamos falar ali na apostila Noções de Enfermagem, no capítulo 15, Alimentação e Nutrição, né? Que é uma parte fundamental aí no tratamento ao seu paciente, né? A questão da alimentação, da nutrição, porque são coisas que são diferentes, né? Às vezes a gente pode pensar, mas alimentar e nutrir é a mesma coisa, mas são coisas distintas e hoje nós vamos ver como nós devemos fazer isso, ok? Então vamos lá, qual que é a diferença, né? A alimentação é um ato voluntário e consciente pelo qual o indivíduo obtém seus produtos para o consumo. Então eu vou no mercado e compro os meus produtos lá que eu gosto de comer, né? Um salgadinho, uma bolacha, professora não, né? Não sei vocês, a professora não gosta muito de salgadinho e bolacha não. Mas aí eu compro o que eu quero consumir, uma coxinha, alguma coisa que eu tenha vontade de comer, né? Então isso é alimentação, alguma coisa que eu queira consumir. Tá? Sem ter assim nutrientes, sem ter um valor nutricional, tá? E a nutrição é a ciência que estuda as diversas etapas que o alimento sofre ao ser introduzido no organismo, tá? Então, aí desde a digestão, a absorção do alimento, tá? E a eliminação de nutrientes. Então, por isso essa diferença, tá? Do meu alimentar com o meu nutrir, tá? Alimentos. Então, assim, nos alimentos eu vou encontrar toda a fonte de energia, proteína, vitaminas e minerais que necessitamos para a gente manter a nossa saúde física e mental, tá? Então, todos eles ali, de acordo com a categoria que a gente vai ver daqui a pouco, eles têm um valor nutricional que faz bem para o meu corpo, tá? Precisamos conhecer o nosso corpo e saber de suas necessidades para escolhermos realmente aqueles alimentos que fazem bem, pois todos têm sua importância para a saúde. Então, eu vou, a partir ali, né, da patologia que meu paciente tem, né, de eu conhecê-lo, eu vou ver qual alimento que vai fazer bem para ele. Ele pode ser um paciente hipertenso, ele pode ser um paciente que tem diabetes, ele pode ser um paciente que tem Alzheimer, né, e daí perdeu ali a deglutição. Então, eu tenho que estudar o quadro clínico do meu paciente para adequar a alimentação a ele, tá? O cuidador precisa estar atento ao quê? Ele vai precisar sempre, meu paciente, comer no horário correto, cuidar da qualidade dos alimentos, tá? Que é aquilo que ele vai estar precisando consumir, né? Porque é um alimento só e não tem todos os nutrientes que o meu corpo precisa. Cuidar com a quantidade ingerida ou solicitada, porque tudo que é demais é ruim e tudo que é de menos é ruim, né? Tudo tem que ter ali um meio termo em todas as coisas, inclusive na alimentação. Então, o paciente ele precisa ter uma dieta bem balanceada, com alimentos variados e pratos coloridos. Os alimentos possuem valores nutricionais diferentes, né? E cada um tem a sua função específica aí para o nosso corpo. Aqui a gente tem, né, uma tabelinha que fala sobre as vitaminas e sais minerais, né? A vitamina B, C, A, D, E, K e quais os alimentos que eu vou achar essas vitaminas, tá? Então ali a gente acha a vitamina do complexo B, né? Em alimentos ali vegetais folhosos, a gente vê ali a couve, nos ovos, laticínios, feijões, então todos esses aí apresentam vitaminas do tipo B. Já a vitamina C, a gente vai achar ali nas frutas e verduras cruas. A vitamina C a gente vai achar em laranja, acerola, goiaba, pimentão, tomate, tá? Já a vitamina A, a gente acha em fígado, cenoura, folhosos verdes escuros, abóbora, laticínios, a gente vê ali também uma cenoura na figura, né? A vitamina D a gente vai achar também laticínios, cereais, peixes, fígado, ovos, óleo de fígado de bacalhau, tá? Então a gente acha a vitamina D nesse daí. A vitamina E a gente vai achar em óleos vegetais, ovos, peixes folhosos, verdes, feijões, cereais integrais. E a K em folhas verdes, né? Couve-flor, cereais. Então depois a professora pode até estar mandando para vocês no dia que a gente estiver conversando no horário da aula, tá? Essa tabelinha aqui para vocês saberem qual que é a função dessas vitaminas, né? E desses sais minerais e onde a gente encontra nos alimentos, tá ok? Os carboidratos, né? Então,
assim, carboidrato, resumidamente, é todo alimento que possui ali a farinha branca, né? Então, não só os que têm farinha branca, mas a maioria são os que têm farinha branca, tá? Então, pão, cereais e todas as massas são uma importante forma de energia para o organismo. Então, o carboidrato, assim, para quem quer perder peso, o carboidrato não é bom, tá? Mas quem aí tem uma rotina de exercício físico diário, né, de academia, o carboidrato ele dá a energia necessária para você estar fazendo isso, tá? Depois a gente tem outro grupo ali que são as proteínas, e a função delas é o que? Elas constroem e conservam o nosso corpo. Então, assim, proteínas a gente vai achar em carnes, tá? Frango, carne vermelha, queijo, salmão, no ovo, no iogurte, no leite, tá? Então, todos esses aí são fontes animais de proteínas, porque as proteínas elas têm a fonte animal e vegetal. E já na fonte vegetal a gente acha proteína no soja, na quinoa, lentilha, tofu, feijão, ervilhas, tá? Então a gente precisa ter o que na dieta do paciente? Carboidrato, proteína, gorduras, né? Quando se fala de gordura, a gente não quer dizer gordura, você vai comer aquela picanha com aquela gordura, que delícia, a pessoa tá até com fome. Mas não é essa gordura que a gente fala, tá, gente? É a gordura boa, que ela vai estar presente em alguns alimentos, como por exemplo o abacate é gordura boa, óleo de coco possui gordura boa, a gente vê aqui amendoim, nozes, né? O abacate que a professora falou, o azeite de oliva, o óleo de linhaça, o ômega 3, que a gente encontra principalmente em peixes, né? Azeitonas, castanhas e óleo de girassol. Então, todos esses são alimentos que possuem gordura boa, tá? Que eu posso estar oferecendo para o meu paciente. Então, a gente tem carboidratos, proteínas e gorduras. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos falar sobre a taxa metabólica basal, que é o quê, gente? É o tanto que o meu corpo precisa, digamos assim, ter estocado, né, a energia para ele manter a função do meu organismo quando eu estou de repouso. Então, quando eu estou dormindo, eu tenho que ter ingerido esse tanto de caloria durante o dia para manter o meu organismo funcionando, tá? Então, assim, mas como que eu faço, professora, para calcular essa taxa metabólica basal, né? Então, assim, ele vai manter ali os batimentos cardíacos, a pressão arterial, respiração e a manutenção da temperatura corporal, tá? Então, eu tenho que ingerir um tanto X ali, né, de energia através dos meus alimentos, para o meu corpo se manter trabalhando quando eu estiver dormindo. Daí vocês perguntam, mas professora, como que a gente vai calcular essa taxa metabólica basal? Nós temos, para homens, vocês vão encontrar lá na apostila, na página 70, a fórmula, tá? Que é essa formulazinha que a gente vê aqui, né? Que você vai fazer o quê? Pode pegar aí do seu marido, do seu namorado, do seu filho, né? Do seu pai, do seu irmão e faz ali o cálculo a partir dessa fórmula aqui, o cálculo da taxa metabólica basal, tá? Que vai dar o tanto de calorias que a pessoa precisa consumir, né, durante o dia para o corpo dela, quando estiver dormindo, manter o funcionamento do corpo normalmente, tá? Então, ali a gente tem a fórmula, que é o 66,5 mais 13,75 vezes o peso, mais ali 5.003 vezes a altura em centímetros, menos os 6.755 vezes a idade em anos. Isso aqui parece complicado, gente, mas vocês depois dão uma olhadinha na fórmula lá, não é complicado de se fazer, tá bom? E quando nós retornarmos, a professora vai fazer certinho para vocês entenderem melhor. Então, a gente tem uma fórmula da taxa metabólica basal para homens e temos também, lá na página 70, vocês vão ver, para mulheres, tá? Que daí ela vai mudar aqui no começo da fórmula, vai mudar também os números aqui que a gente vai fazer. A fórmula é completamente diferente, tá? Aí vocês podem fazer até a de vocês pra gente ver. Na hora da aula, a professora pode calcular da professora para vocês entenderem um pouquinho melhor lá, ok?
E vocês também tentem fazer para vocês entenderem, tá? E nutrição. Então, a gente está falando de alimentação, falamos que a alimentação é o ato de você se alimentar, mas sem ter qualidade naquilo que você consome. E a nutrição, gente, é a ciência que ela vai estudar a composição dos alimentos e as necessidades nutricionais do indivíduo, que é o quê? Ter valor, agregar um valor nutricional que faça bem para o seu corpo ali através do que você come, tá? Então, assim, o meu paciente, ele pode ser um paciente acamado, que ele vai ter que se alimentar de uma maneira, né? Ele pode ser um paciente que tenha diabetes, que vai ter que se alimentar de outra maneira, que seja hipertenso e de outra maneira, né? Então, através da nutrição, de uma dieta balanceada, né, ele vai ter que, de acordo com aquilo que ele tem, né, vai ser através disso que ele vai se alimentar. Por isso, é uma dieta que tem que ser prescrita por nutricionista, tá? Então, assim, alguns cuidados necessários para a alimentação. Então, uma alimentação saudável deve fornecer ao organismo quantidades necessárias, que é o que a gente acabou de ver, de carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, sais minerais e água, tá? Então, tudo isso, ela tem que ter a dieta, tá bom? Além dessa recomendação geral, é necessário ter cuidado com a dieta que você, né, vai estar fazendo. Por quê, gente? Hoje em dia, tem pessoas que fazem aí algumas dietas loucas, né? Tem a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta do jejum intermitente, né? Que você perde peso rápido, mas corta todo o carboidrato. Dieta cetogênica. Então, existem várias dietas, só que dependendo do meu corpo, né, da minha alimentação, se eu for fazer isso, né, eu posso prejudicar a minha saúde, tá? Então, para uma dieta saudável, falando-se aí do paciente, a gente recomenda o quê? Consumir vegetais, frutas, verduras, legumes da estação, da temporada, tá? Escolher aí alimentos variados que tenha vitaminas, né, sais minerais, ali tudo que vai nutrir o seu corpo, o corpo do paciente. Dar preferência a produtos naturais e não industrializados. Porque antigamente tudo era a gente que fazia, né? Avós faziam. Acho que até a época da minha mãe eram tudo feito ali, né? Em casa mesmo, tipo molho de tomate, suco, você pegava ali tangerina, laranja do pé e fazia. E hoje tá tudo muito fast food, muito industrializado, né? E o ideal é que você faça, né, o alimento mais natural possível. Desde você fazer um molho, de colocar temperos, de você sentir o sabor da comida, né? Que ele seja o menos industrializado possível. Dar preferência a produtos naturais e, quando não for possível evitar o consumo de alimentos industrializados, ingerir em pequena quantidade e não repeti-lo ali, né, por dias seguidos, né? Porque a gente tem uma rotina aí acelerada, né? A gente não tem tempo, às vezes, de cozinhar, né? Não tem tempo de ficar em casa, então você vai pegando o que é mais fácil. Você vai pegar aquela lasanha pronta para comer, você vai pegar aquele sanduíche congelado do mercado para comer, né? Então, são coisas, uma batata lá do mercado só para você fritar, então tudo é industrializado. Então, o mais natural possível que eu possa comer e também fazer para o meu paciente, tá? Higiene no preparo. Então, o que, gente? Tem que ter muita higiene no preparo da comida, né? Desde você lavar as mãos, desde você lavar o alimento que o paciente vai consumir, né? Você pode deixar ali as verduras de molho na água filtrada, um pouquinho de água sanitária, um pouquinho de vinagre, tá? Por quê? Se você não prepara com higiene o alimento, né, eles contêm bactérias que pode dar problema para o seu paciente ou até mesmo para você, tá? Então ali, caso não seja, deve ser também fervida a água, tá? Pois a simples refrigeração da água não elimina os resíduos e os micro-organismos que possivelmente possam existir. Então, lavar muito bem antes de ingerir as frutas e verduras, pois elas podem trazer consigo micro-organismos, ovos de vermes parasitas ou resíduos de agrotóxicos, tá? O cozimento elimina as possíveis larvas de parasitas causadoras de doenças que as carnes podem conter.
É importante lavar com sabão e água corrente os utensílios usados para preparar e servir os alimentos. Às vezes você pega uma panela que ficou durante muito tempo lá guardada, você nem lava, você nem passa uma água antes de preparar o alimento. Você deve estar com as unhas bem cortadas, você deve estar com o cabelo preso para preparar o alimento, né? Então, tudo isso são coisas que você deve ter cuidado na hora de estar preparando ali a comida do seu paciente, tá? Ou o seu próprio alimento, porque você também precisa se cuidar, tá bom? Conservação dos alimentos. O que quer dizer isso? A gente deve ver, a gente não costuma ver, assim como a gente falou dos medicamentos, lá dos cuidados com a medicação, a gente não costuma ver validade, a gente não costuma ver se o alimento lá, se ele foi violado, né? Então tudo isso, se a lata está amassada, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes antes de comprar, tá? Porque caso algum alimento não se apresente em bom estado, ele não deve ser consumido. Por exemplo, as indicações para a gente saber se um peixe ele é fresco ou ele é congelado, né, são o quê? Você vai olhar ali as guelras, né, vermelhas, olhos brilhantes e escamas firmes. Todo tipo de carne em bom estado de conservação apresenta uma coloração natural e consistência firme. Então, antes da gente consumir alimentos industrializados, devemos ficar atentos quanto embalagens, principalmente as latas, né? Não podem estar estufadas, enferrujadas ou amassadas. O alimento no prazo de validade. Caso contrário, corre-se o risco de consumir alimento estragado. Isso vai fazer o quê? Vai provocar uma intoxicação, né? Uma infecção ali do seu intestino. Pode ser provocar uma disenteria. A disenteria ali, ela não é caracterizada apenas com a diarreia. A disenteria, ela vem acompanhada de cólicas, de febre, né? E de diarreia com sangue, tá? Então, é uma coisa bem grave. E do botulismo, acontece o quê? Ele é uma bactéria que principalmente tem em enlatados, tá? Então, a gente tem que ficar bem de olho aí nessa conservação dos alimentos que a gente vai consumir ou preparar para o nosso paciente, tá bom? Então, meninas, é isso que a professora tinha para falar para vocês hoje, tá? Que a gente precisa aí ficar bem de olho no cardápio. Vocês podem lá depois dar uma olhadinha ali, né? Como preparar um prato saudável para o meu paciente, que a professora vai pedir atividade para vocês depois, né? Que precisa ser várias porções durante o dia, né? Tem que ter café da manhã, tem que ter o lanche intermediário antes do almoço, o almoço, né? O lanche intermediário da tarde, o jantar, a ceia, né? Por quê? Para o meu corpo ficar bem alimentado, né? E com os nutrientes que ele precisa, porque assim a minha saúde física e mental vai estar ok, tá bom? Então, por hoje é isso que a professora tinha para falar para vocês e um beijo e a professora espera vocês. Tchau!